Estamos de volta com o Band Cidade. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Júlio Garcia, do PSD, e outras 5 pessoas foram denunciados por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Alcatraz da Polícia Federal. O Ministério Público Federal denunciou 6 pessoas por lavagem de dinheiro. O presidente da Assembleia Legislativa Catarinense, deputado estadual Júlio Garcia, do PSD, os 3 filhos do parlamentar, a ex-esposa e um empresário do ramo de tecnologia. A denúncia faz parte da Operação Alcatraz. Em maio de 2019, a investigação cumpriu 11 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão para acabar com um esquema de fraudes em licitações em órgãos públicos de Santa Catarina. Para a força-tarefa do Ministério Público Federal, as investigações apontaram a existência de uma organização criminosa dentro da administração pública estadual catarinense para a prática de crimes como corrupção ativa e passiva, peculato e fraude a licitações. Os procuradores apontaram que o presidente da Assembleia Legislativa estaria no topo de um dos núcleos centrais dessa organização, o dos agentes públicos, responsável pelas fraudes nas licitações e também pelo desvio de dinheiro público. Júlio Garcia é apontado pela denúncia como tendo recebido quase R$2.400.000 em repasses feitos por um empresário do ramo de tecnologia, também denunciado na operação, por meio de bens como apartamentos, pacotes de viagens e terrenos. O Ministério Público Federal pede o ressarcimento dos valores aos cofres públicos. A denúncia ocorre a poucos dias da votação no plenário da Assembleia Legislativa do parecer da comissão especial que recomenda o impeachment do governador Carlos Moisés da Silva e da vice-governadora Daniela Rainer. Se aprovado em votação na próxima quinta-feira, o governador e a vice podem ser afastados por 180 dias. Neste caso, é Júlio Garcia quem assumiria o governo de Santa Catarina. O advogado de Júlio Garcia, César Abreu, divulgou uma nota sobre o assunto. Classificou a denúncia como especulativa, baseada em suposições e construída a partir da amizade entre o presidente da Assembleia e 2 dos denunciados. Na nota, o advogado afirma que vai provar que a denúncia é fantasiosa e que não passa de uma peça de ficção. E a comissão especial aprovou hoje por unanimidade o relatório que recomenda a abertura do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Rainer. O relatório, elaborado pelo deputado estadual Luiz Fernando Vampiro, do MDB, apontou indícios de crime de responsabilidade na equiparação salarial dos procuradores do Estado com os da Assembleia Legislativa, feita em outubro de 2019. Elencamos que os fatos eram verdadeiros, reais, poderiam ter elementos, atos e ações que pudessem cessar isso ou também levar ao conhecimento de outros órgãos de controle interno criados pela própria Assembleia Legislativa, em virtude que o aumento dos procuradores ele tem que ser feito através de lei específica, não é um gatilho processual que tu coloca efetivamente nesse sentido. O mandato de segurança, a qual dizem estar sedimentado para os aumentos, não era mais uma execução de sentença, já tinha prescrito esse prazo prescricional de execução de sentença. Então são várias questões pontuais que nós estratificamos e colocamos num relatório que foi aprovado por unanimidade. Isso, obviamente, nos deixa tranquilo no sentimento do dever cumprido. O ex-secretário da Administração, Jorge Tasca, foi excluído do processo por ter pedido exoneração do cargo. O processo se transforma agora em 2 projetos de decreto legislativo, um para o governador Carlos Moisés da Silva e outro para a vice-governadora Daniela Rainer, que devem ser apreciados pelo plenário da Assembleia nesta quinta-feira. São necessários 27 votos no plenário para a instauração do processo de impeachment contra Moisés e Daniela. Eu acredito que o trabalho feito pelos 9 deputados, independente do relator adjunto, é muito importante para a sociedade catarinense. Essa foi sempre a responsabilidade de todos nós. Os 40 deputados representam mais de 7 milhões de catarinenses e é com muita responsabilidade que cada um vai poder analisar e votar com a sua consciência. Hora de análise no Band Cidade com Roberto Azevedo aqui no estúdio. Roberto, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, a comissão do impeachment colocou o relatório para votação, foi aprovado por unanimidade, agora a bola está com o plenário. E tem essa denúncia contra o presidente Júlio Garcia. Dá para fazer alguma relação entre essas 2 situações? Sim, quem aposta que a denúncia foi um freio aos deputados pode se dar mal. Na realidade, hoje, quem acompanhou a sessão da comissão especial, a reunião da comissão especial, que votou o relatório de Luiz Fernando Vampiro, viu que falaram de todos os assuntos.
briga o distanciamento do Carlos Moisés da Silva, do governador, com o presidente Jair Bolsonaro, o critério para fechar, fazer lockdown e a mesmo combater a pandemia. Falaram de todos os assuntos, menos da questão crucial. Isso foi só no relatório lido, que é a equiparação do salário dos procuradores do Estado com os da Assembleia. É apenas um motivo. Tem muita gente com raiva agrupada dentro da Assembleia que quer aproveitar esse assunto para tocar. Dito também um outro preceito que foi uma espécie de chincana política. Simplesmente apressaram a votação na comissão especial para que não na semana que vem, mas nesta quinta-feira, fosse feito o julgamento, o pré-julgamento. Porque o que os deputados estão decidindo nessa fase? A questão da admissibilidade do processo de impeachment. É isso que vai ser votado nesta quinta-feira. Se abre ou não o processo. Ele ainda nem começou e tem toda essa repercussão. Quanto à situação do presidente da Assembleia, Júlio Garcia, ela é delicada. Porque se ele for denunciado, como foi, e tiver acatado esse pedido pela Justiça Federal, ele vira réu. A Constituição diz, especificamente, que quem é réu em processo não pode assumir o cargo de presidente da República. Mas, numa questão de analogia, poderia ser para não assumir o governo do Estado. Aí tem outra pendência. Júlio Garcia é forte politicamente e está agindo para mostrar essa força. E lembrem-se que ainda tem mais um processo de impeachment tramitando na casa. Dito isso, até amanhã. Até amanhã, Roberto. A formação de uma área de baixa pressão no litoral do Rio Grande do Sul influenciou o tempo nesta quarta-feira. Confira agora os detalhes na previsão do tempo do Band Cidade. O dia vai ter sol entre nuvens em Santa Catarina, com condição para chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. As temperaturas vão estar em elevação em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 15, máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 26. Em Itajaí, 15 graus de mínima e 25 de máxima. E em Chapecó, os termômetros variam entre 16 e 25 graus. O Ministério da Educação divulgou hoje o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, relativo ao ano de 2019. Santa Catarina registrou melhora no ensino médio e uma pequena queda no ensino fundamental. De acordo com o IDEB, o desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, foi de 6,5, mesmo o índice registrado na avaliação anterior de 2017. Foi a segunda melhor nota do país, junto com Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. Nos anos finais do fundamental, do 6º ao 9º ano, houve queda de 5,2 para 5,1, quarto melhor índice, empatado com o Distrito Federal. No ensino médio, Santa Catarina foi de 4,1 em 2017 para 4,2 em 2019. Apesar da melhora, o resultado ficou abaixo da meta, que era de 5,4. O IDEB é realizado a cada 2 anos, a partir da nota obtida pelos estudantes no sistema de avaliação da educação básica, principal medidor da educação brasileira. No próximo bloco tem o esporte. Hoje tem Avaí em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E veja ainda, com bons indicadores em vários setores, Santa Catarina inicia a retomada da economia em meio à pandemia de coronavírus. Detalhes daqui a pouco, eu volto já. Band Cidade. Oferecimento.